Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Nossa aula de hoje, no nosso curso avançado de Orçamento Público, AFO, Direito Financeiro, questões objetivas, vamos tratar sobre o tema créditos adicionais. Antes da gente prosseguir, só um lembrete. Primeiro você deve baixar o material, tentar fazer as questões para depois assistir o vídeo, beleza? Onde está esse material, professor? www.3dconcursos.com.br, certo? Na aba esquerda da sua tela vai aparecer material gratuito. Clica no material gratuito. Existem vários materiais gratuitos. Um dos materiais gratuitos é Curso Avançado de Questões Objetivas de AFO, Orçamento Público, Direito Financeiro. Vamos ao que interessa. Então esse aqui, ó, esse curso aqui que você deve se matricular, curso free, basta se cadastrar. Vamos lá. Os créditos adicionais são conhecidos como instrumentos retificadores do orçamento. Gabarito, verdadeiro. Então, lembre-se, o orçamento já foi publicado. Após a publicação do orçamento, o gestor público sente a necessidade de retificar a peça orçamentária. Para isso, ele pode abrir créditos suplementares para reforçar dotações que já existem. Ele pode abrir créditos especiais que criam uma nova dotação, ou ele pode abrir créditos extraordinários que visam atender despesas urgentes e imprevisíveis, tais como guerra, comoção interna, calamidade pública. Beleza? 2. Os créditos adicionais podem ser implementados em qualquer fase do ciclo orçamentário da LOA. Falso. Errado. Por que a 2 está errada? Porque os créditos adicionais eles ocorrem na terceira etapa da LOA. Então, se o executivo ele está na fase de elaboração da LOA e ele quer retificar o orçamento, ele pode retificar a qualquer momento. Na segunda etapa da LOA, se o executivo quiser alterar o orçamento, desde que a parte que ele quer alterar não tenha iniciado a votação na comissão mista de orçamento, o executivo pode propor alteração no PLOA ainda, certo? Agora, quando é que ele vai precisar dos créditos adicionais? Na terceira etapa da LOA, que se chama execução orçamentária e financeira. Então, pegando como exemplo a LOA 2018. Então, em 2017, você tem a primeira e segunda etapa da LOA. Quando é que você vai sentir necessidade de trabalhar com os créditos adicionais? Do dia 1º de janeiro de 2018 até o dia 31 de dezembro de 2018. Beleza? Vamos para a questão 3. O resultado orçamentário é uma fonte de crédito adicional. Falso. Aí, para isso, eu vou fazer aqui no quadro quais são as 6 fontes de créditos adicionais. Vamos lá. Então, fontes de créditos adicionais. Quais seriam essas 6 fontes? Primeira fonte poderia ser o excesso de arrecadação. A segunda fonte seria superávit financeiro. Superávit financeiro. A terceira fonte seria anulação de dotação. A quarta fonte seria operação de crédito. A quinta fonte seria reserva de contingência. E a sexta e última fonte seria recursos que, em virtude de emenda ou veto, ficarem sem despesas decorrentes.
Beleza? Essas são as 6 fontes. Por que eu fiz isso aí? Qualquer coisa diferente dessas 6 fontes não é fonte. É só para o examinador tentar lhe derrubar. Então vamos lá. O resultado orçamentário está nessas 6 fontes? Vamos ver aqui, ó. Eu estou olhando para cá e eu não estou vendo o resultado orçamentário. Quem é resultado orçamentário? É a receita arrecadada menos a despesa empenhada. Mas para orçamento você não precisa saber disso não. Para contabilidade pública, sim. Então, pessoal, a questão 3 está errada. Vamos para a próxima. A economia da despesa é uma fonte de crédito adicional. Falso de novo. Vamos procurar aqui a economia de despesa. Eu tenho aqui a economia de despesa? Não. Eu tenho anulação de dotação e eu tenho reserva de contingência. Mas eu não tenho economia de despesa. O que seria economia de despesa? É a dotação autorizada menos a despesa empenhada. Ou seja, eu não vou gastar o dinheiro todo, mas a economia de despesa, ela não é ainda a fonte de crédito adicional. O que você vai usar como fonte de crédito adicional é a dotação que você anula. Lógico que a economia de despesa auxilia na decisão de qual dotação você pretende anular. Ela auxilia, mas ela não é a fonte. Isso é cobrado em prova e isso está errado. 5. Pode-se utilizar o excesso de arrecadação como fonte de crédito extraordinário. Verdadeiro. Agora, um detalhe. A gente tem 3 tipos de créditos adicionais. Suplementar, especial e extraordinário. O suplementar e o especial, na hora da abertura, você precisa indicar a fonte. O extraordinário, você não precisa indicar a fonte. Mas você pode indicar a fonte. Só que agora eu vou te dar uma dica que tem a ver com essa questão. Aqui não tem 6 fontes? Fonte 1, 2. Fonte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessas 6 fontes, as 5 primeiras podem ser fonte, inclusive dos créditos extraordinários. Mas as 2 últimas só podem ser usadas para créditos suplementares e especiais. Então, essa última aqui, ó, a última fonte, apenas suplementar e especial. Ou seja, eu não posso usar a sexta fonte como fonte de um crédito extraordinário, beleza? Agora as outras 5 eu posso, mas você não precisa, mas se você quiser, você pode, com exceção da sexta e última fonte. Sexta, no âmbito dos estados e municípios, os créditos suplementares e especiais são autorizados por lei e abertos por decreto. Verdadeiro? Isso aqui está exatamente igual à Lei 4.320. Questão 7. No âmbito federal, a lei que aprova os créditos suplementares e especiais já autoriza a inclusão na LOA, dispensando a emissão de decreto. Verdadeiro? Isso aqui, essa regra vem na LDO, ou seja, todo ano a gente tem um LDO que orienta a LOA para o ano seguinte. Esse artigo é um artigo padrão, ele vem se repetindo. Então, todo ano, a LDO autoriza que quando os créditos suplementares e especiais são abertos por lei, automaticamente não precisa fazer mais nada, porque eles já estão incorporados na LOA, não precisa de um decreto que regulamente. Agora, para os estados e municípios, a não ser que tenha essa regra, qual é a regra? Autorizados por lei e abertos por decreto. Questão 8. Suponha que em junho de 2018, ao término, deixa eu ver aqui, vamos fazer uma correçãozinha aqui. Quando da elaboração do réu, certo? Isso aqui no seu material já vai estar sem. Quando da elaboração do réu, relatório resumido de execução orçamentária, foi detectado, vamos corrigir aqui também, no material já vai estar isso aqui. Quando da elaboração do réu, foi detectado um excesso de arrecadação mês a mês de 40 milhões de reais. Preste atenção. Então, ó, eu vou trabalhar aqui com excesso de arrecadação. Então, mês a mês. E eu tenho 6 meses vezes 40 milhões. Certo? Caso haja estudo que demonstre que essa tendência se mantém até o final de 2018, pode-se abrir um crédito especial de 90 milhões. Ou seja, isso aqui é o que você tem de janeiro a junho. Só que eu quero saber o que é que vai acontecer de julho a dezembro. A questão já dá dica.
essa tendência vai se manter. Então, eu tenho 6 meses vezes 40 milhões. Vamos ver o enquadramento aí, tudo certo, né? Então, esse somatório aqui vai me dar quanto? Esse somatório aqui vai me dar 480 milhões. Fechou? 480 milhões. Sobra, né? Então, aqui, pode-se abrir um crédito especial de 90 milhões? Verdadeiro. Então, no material que foi passado, já vai sem esses errinhos aqui de concordância que acabou passando aqui quando eu elaborei o material. Vamos para a questão 9. Então, aqui está certo. Em dezembro de 2017, quando da sanção da LOA 2018, o presidente vetou 3 itens de despesa, o que gerou uma receita com previsão inicial superior à dotação inicial. Os vetos foram mantidos no Congresso, ou seja, eu vou trabalhar com a sexta fonte. Então, quando ocorre a sexta fonte, ocorre o seguinte, LOA 2018, por exemplo. Aí eu tenho aqui previsão inicial e dotação inicial. Vamos supor que aqui foi 4 trilhões. A sua LOA, quando ela foi devolvida para o presidente da República, ela foi devolvida com 4 trilhões. Mas o presidente da República não gostou de algumas despesas e ele vetou. Então, de 4 trilhões caiu para, vamos supor, 3,8 trilhões. Ou seja, a sua LOA é aprovada no início do exercício com uma sobra, com uma folga de 0,2 trilhões, que é justamente a sexta fonte. Só que aí vamos continuar a questão. O que é que ele fala? Nessa situação, os recursos podem ser utilizados como fonte de crédito suplementares, verdadeiro, especiais, verdadeiro, extraordinário, falso. Então aqui está falso. Por isso que a questão está errada. 10. O princípio orçamentário da especificação aplica-se aos créditos extraordinários e especiais, verdadeiro. Então, olha o que eu vou te dizer. Todas as regras, certo? Todos os princípios que são aplicáveis à LOA também o são aos créditos suplementares, especiais e extraordinários. Ou seja, a partir do momento que os créditos adicionais são instrumentos retificadores da LOA, eles passam a compor a LOA. E para eles serem integrados na LOA, eles devem respeitar todos os princípios. Em outras palavras, eu não posso, quando eu estiver abrindo um crédito suplementar, trazer matéria estranha. Eu não posso, quando eu abro um crédito suplementar, autorizar que ele ultrapasse o exercício financeiro, princípio da anualidade, certo? Então, todos os princípios, e esse aqui, dotação global, eu não posso, na hora que eu abro um crédito especial, em regra, ter uma dotação global. Eu tenho que discriminar a despesa. Então, todos os princípios orçamentários aplicáveis à LOA também se aplicam aos créditos adicionais. Lembrando que alguns créditos adicionais são exceções a alguns princípios. Por exemplo, princípio da anualidade. Se você abrir um crédito especial ou extraordinário nos últimos 4 meses, você pode reabri-los na LOA do ano seguinte, ou seja, ele sai de um orçamento e entra no outro orçamento. Mas a LOA continua sendo uma só. Beleza? Então é isso. Agora, pessoal, uma questão um pouco mais difícil. Eu trouxe aqui uma questão que uma resposta depende da outra, certo? E essa questão visa dar para você uma bagagem maior sobre as questões mais difíceis que já caíram sobre créditos adicionais. Então vamos lá. Vamos apagar essa parte aqui, inicialmente, para a gente trabalhar com os dados que a questão nos fornece. Então vamos lá. Primeiro ponto é saber quais são as fontes de créditos adicionais que a gente vai trabalhar e quais são os dados inúteis. Vamos lá. Considere a situação hipotética a seguir e marque as opções corretas. São 5 questões. O prefeito da cidade sem recursos necessita de créditos adicionais para viabilizar gasto público não previsto no orçamento inicial. Ora, se você vai incluir um crédito que não estava na LOA inicial, não é reforçar, é um novo crédito, então já sei que é o crédito especial. Crédito especial. Para tanto, solicitou a abertura de crédito adicional junto ao Legislativo. Ao avaliar os recursos disponíveis, deparou-se com o seguinte: de uma receita prevista até o mês de abril, 900 mil,
já haviam sido arrecadados 1.200.000. Ou seja, pessoal, houve um excesso de 300 mil aqui, um excesso de arrecadação. Vamos começar aqui. Ó. 1.200.000 menos 900. Isso aqui vai ser igual a 300 mil reais. Só que aí o que é que ele fala? Mas estimou-se que no restante do exercício deixariam de ser arrecadados 150, ou seja, a tendência do exercício na questão que a gente fez agora há pouco era positiva. A tendência do exercício nessa questão é negativa. Então aqui a gente vai ter menos 150 mil. Isso aqui vai ser igual a 150 mil. Só que aí tem um detalhe. Os créditos, quando você tem um excesso de arrecadação, você deve deduzir os créditos extraordinários abertos. Vamos ver se tem isso. Havia sido aberto um crédito extraordinário de 70 mil. Então eu vou ter que tirar menos 70 mil daqui. Ó. Esses 70 mil que eu estou tirando é de um crédito, foi devido a um crédito extraordinário aberto. Porque você não precisa indicar a fonte de um crédito extraordinário. Quando você não indica a fonte do crédito extraordinário, você tem que deduzir ele do excesso de arrecadação, o crédito extraordinário aberto. Agora vamos lá. Houve economia de despesa de 200 mil, dado inútil. Resultado patrimonial de 150 mil, dado inútil. O balanço patrimonial do exercício anterior apresentou 120 mil no passivo, ativo real líquido de 400 mil e 250 mil de superávit financeiro, dado útil apenas o 250 mil. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Superávit financeiro, 250 mil. Fechou? Agora, próximo. Está sendo reaberto um crédito extraordinário que foi autorizado no mês de novembro do exercício anterior. Ou seja, do superávit financeiro, você deve deduzir os créditos reabertos, desde que eles não tenham operação de crédito ali vinculadas. Se a questão é omissa e não fala se tem ou se não tem operação de crédito vinculada, você deduz. Então, nesse caso, só para lembrar, dos 250 mil eu vou deduzir 75 mil. Então, isso aqui vai me dar 175 mil. Aí vamos continuar. Está sendo reaberto um crédito especial de 90 mil, autorizado no mês de dezembro do exercício anterior, vinculado a uma operação de crédito. Nesse caso, isso é um dado inútil. Por quê? Porque na hora que você reabrir esse crédito especial, ele já tem uma operação de crédito vinculada a ele. É como se você abrisse o crédito especial, reabrisse o crédito especial no outro exercício, mas ao reabrir você já tem a fonte vinculada a ele. Aí você vai dizer assim, mas por que eu não somo? Por que eu não subtraio? Por que eu não somo e subtraio? Simples. Presta atenção. Suponha que você abriu um crédito especial em dezembro para a construção de uma rodovia. Quando é que você precisa pegar um empréstimo junto ao banco? Não é na fase de fixação da despesa. Não é na fase de empenho, não é na fase de liquidação. Você só vai precisar pagar a empresa após a fase de liquidação. Então, se você for um bom gestor financeiro, você não vai assinar o contrato com o banco e vai ficar pagando juros enquanto você está na fase de licitação, que pode demorar às vezes meses, às vezes pode demorar um ano. Então, nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai aguardar, esperar a licitação concluir, você vai aguardar a obra ser entregue, para no momento próximo do pagamento você fazer um empréstimo, certo? Então, vamos supor que depois da liquidação, você tem até 15 dias para efetuar o pagamento, e você sabe que você consegue, junto ao banco, liberar o dinheiro em 5 dias. Então, você vai só realmente precisar pegar a operação de crédito junto ao banco a partir após a liquidação. Você não precisa pegar antes, certo? Para você não pagar juros à toa. Então, seria esse o caso. Então, esse dado aqui se tornou um dado inútil. Obteve-se um empréstimo de 300 mil. Então, um empréstimo, operação de crédito, 300 mil. E, por último, 400 mil em dotações não mais utilizáveis podem ser anuladas. 400 mil aqui. Não tinha nada disso e não tinha nada disso. Os outros dados são inúteis. Vamos olhar as questões agora. O valor disponível para abertura de créditos adicionais na fonte excesso de arrecadação foi, resposta, 80 mil. Está aqui no quadro. Excesso de arrecadação, 80 mil.
O valor disponível para abertura de crédito adicional na fonte superávit financeiro, vamos corrigir isso aqui, foi de, vamos ver aqui, 175 mil. Vamos ver? 175 mil. Deve ser aberto um crédito especial, porque se trata de uma nova dotação. O valor disponível das demais fontes disponíveis, exceto excesso de arrecadação e superávit financeiro, somam 400 mil mais 300 vai me dar 700. E o valor total para abertura de créditos adicionais foi, então aqui vai ser quanto, pessoal? Aqui vai ser 700 mais 255. Isso aqui vai ser igual a 955 mil. Vamos ver se tem essa opção aí. Deixa eu ver aqui. Só ver aqui de novo. 80 mais 175, aqui vai dar 30, vai dar 205. 255. 255 aqui vai dar 955. Vamos corrigir aqui a resposta. Então aqui vai ser 955. No material que foi passado para os alunos, já foi feita essa correção também. Então, gabarito D de dado. Beleza? Ok, pessoal? Então, encerramos por aqui. Qualquer dúvida, acesse o fórum, pergunte, participe do meu grupo do Telegram. Vários cursos, esse material que a gente está elaborando aqui, essas questões, vale tanto para 2017 quanto para 2018. Se tiver alguma atualização de alguma norma, alguma coisa, eu reedito as questões e publico novamente a resposta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.